Se você mora no Brasil, existem grandes chances de você morar num estado, numa cidade ou pelo menos num bairro com um nome de origem indígena. Muitos desses nomes têm origem no tupi antigo, uma língua que, na época da invasão portuguesa durante o século XVI, era amplamente falada ao longo de boa parte da costa brasileira. O tupi antigo, na verdade, compreendia diferentes dialetos, ou línguas, ao longo da extensão que ocupava pelo Brasil. Pelo seu amplo uso pelo país, com apenas pequenas diferenças regionais, ele se tornou a língua franca durante os primeiros séculos do domínio português. Mas isso mudou durante o século XVIII, quando o déspota Marquês de Pombal proibiu seu uso e instituiu o português como única língua oficial do Brasil. Isso levou a uma grande repressão do tupi e sua quase extinção em poucas décadas. Atualmente ele conta com apenas um descendente vivo, o Nheengatu, falado por cerca de 19 mil pessoas na região do Alto Rio Negro, no Amazonas, e algumas áreas próximas da Colômbia e da Venezuela. O Nheengatu e seu ancestral tupi antigo fazem parte de uma família linguística conhecida como línguas tupianas ou macro-tupi. Essa família inclui os seguintes subgrupos: Ariquém, Mondé, Rama-Rama Purobora, Tupari, Munduruku, Juruna e Maué-Aueti Tupi-Guarani, esse último grupo sendo o ramo mais disseminado pelo país e com o maior número de línguas. Além dos próprios Maué e Aueti, esse ramo inclui dentro do subgrupo Tupi-Guarani línguas como o Nheengatu, já mencionado, além do Teneatara, Guarani-Mbiá, Guarani-Kaiowá, Guarani-Nhandeva, Guarani-Paraguaio e várias outras. Como a maior diversidade de grupos macro-tupi se encontra no estado de Rondônia, estima-se que o povo ancestral tenha vivido nessa região e se disseminado pelo resto do país a partir de lá. Mas as línguas macro-tupi, apesar de incluírem algumas das mais populares, estão longe de ser a única família de línguas indígenas faladas no Brasil. Outra importante família é a macro-G, que inclui os seguintes subgrupos atualmente: Carajá, Iatê, Jabuti, Ofaié, Rikbakta, Machacali, Krenak, Bororo e G. Esse último é o grupo mais numeroso e mais amplamente falado ainda hoje, e inclui línguas como Kayapó, Timbira, Apinagé, Chavante, Xerente, Caingangue e Xocleng. Outra família de línguas com alguns representantes no Brasil são as línguas caribes. Elas constituem os subgrupos chamados de Caribe Central, Caribe Norte-Amazônico, Caribe das Guianas e Caribe do Sul. Muitas dessas línguas possuem a incomum ordem objeto, verbo, sujeito em suas orações. Infelizmente, a maioria delas já está extinta ou praticamente extinta, com apenas algumas dezenas de falantes restantes. Há uma proposta que agrega as famílias Macro-Tupi, Macro-G e Caribe numa grande família G-Tupi-Caribe, mas não sei dizer no momento quão fortes são as evidências para sustentar isso. Outra família de línguas relativamente grande é a das línguas aruaques. A classificação interna delas é bem instável, com diversas propostas recentes, então não vou tentar mostrar uma classificação aqui. Mas a distribuição delas pelo Brasil e regiões vizinhas é mais ou menos essa que vocês estão vendo aí. Entre as línguas aruaques faladas no Brasil, a gente pode mencionar o Terena, Apurinã, Pareci, Axaninca, Palicur e o Apixana. A família de línguas arauás ocupa uma pequena área do Amazonas, Acre e Peru. As línguas com o número mais significativo de falantes atualmente são Kulina, Palmari e Deni. Há quem proponha classificar as línguas arauás junto com as aruaques numa família chamada macro-aruaque, mas novamente eu não sei o quão fortes são os argumentos. Existem ainda outras línguas que podem ser consideradas línguas isoladas ou famílias pequenas de línguas proximamente relacionadas, às vezes vistas como dialetos de uma mesma língua. Elas incluem o ticuna, a língua indígena com mais falantes do Brasil e uma língua bem interessante de vários pontos de vista. Uma das características mais marcantes, ao meu ver, é o fato de ser uma língua tonal com, segundo algumas interpretações, até 10 tons diferentes. O Yanomami é outra língua ou família isolada. Já falei um pouco dela em outro vídeo meu, sobre o Yanomami em nomes científicos. Dá uma conferida.
As línguas Nambiquara possuem pouco mais de 1000 falantes, com cada língua ou dialeto tendo no máximo algumas centenas. As línguas Chapacura são faladas em Rondônia, na Bolívia, e apenas uma língua, o Wari, ainda possui um número significativo de falantes. As línguas tucanas são faladas principalmente na Colômbia, mas na fronteira com o Brasil existem falantes significativos de algumas delas, incluindo o tucano, que é aquela com maior número de falantes, chegando a alguns milhares. E a gente não pode deixar também de mencionar o polêmico Pirahã, que apesar de contar apenas com algumas centenas de falantes, é bem popular entre entusiastas de línguas. Existem ainda diversas outras línguas indígenas isoladas ou de famílias pequenas pelo país, mas acho que com o que apresentei aqui já é possível ter uma ideia da imensa diversidade que temos. Apesar de algumas dessas línguas ainda possuírem uma quantidade expressiva de falantes, muitas outras estão gravemente ameaçadas de extinção e muitas mesmo, já foram extintas. Veja como no Nordeste não temos quase nenhuma língua indígena. Tendo sido a região que mais cedo foi invadida pelos portugueses, ela foi a que mais sofreu com a dizimação dos povos indígenas e suas culturas. A maioria das etnias indígenas dessa região perdeu suas línguas e hoje fala português. E você, conhecia toda essa diversidade de línguas indígenas que temos no país? Fala alguma delas? Já estudou alguma? Deixa aí nos comentários. E se você tem interesse em saber mais detalhes sobre alguma, deixa aí nos comentários também, que eu posso acabar fazendo um vídeo a respeito dela. Não esqueça de deixar sua curtida se você gostou desse vídeo. E se você gosta de línguas e linguística, se inscreva no canal e ative as notificações que toda semana tem conteúdo novo. Trazer esse conteúdo semanalmente exige horas de dedicação, tanto para conduzir pesquisas sobre os temas, quanto para produzir os vídeos. Então, se você puder fazer uma doação para apoiar o canal, eu ficaria muito grato. Você pode doar via Pix ou PayPal. Lá no meu Instagram você também encontra conteúdo adicional de vez em quando, então me segue lá também. Até mais!